Olá, pessoal! Continuando a nossa série, uma tradução que me deu satisfação. Eu quero falar hoje sobre Lute como uma Garota, 60 feministas que mudaram o mundo, da editora Cultrix. Me deu satisfação porque eu aprendi muita coisa sobre mulheres valentes que vêm aqui em ordem cronológica, começando de uma incrível que foi a Sojourner Truth, uma escrava americana que conseguiu se libertar e libertar muitos outros escravos, e era também uma feminista, conseguiu escrever um livro de memórias, conhecer o presidente Abraham Lincoln, e já naquela época defendia os direitos iguais das mulheres, que era considerado uma verdadeira loucura e insanidade alguém defender isso, como por exemplo o direito ao voto das mulheres, que só se realizou muito depois. O livro é escrito numa linguagem bem leve, é dirigida a jovens, e acho que é um livro legal para a gente ter em casa. Quem tem filhos, adolescentes, dá uma olhada na biografia de uma, de outra. Vai chegando aqui até a época moderna com a Oprah, a Beyoncé, a Malala, e depois dessas 45 americanas, eles acrescentaram na edição brasileira 15 brasileiras que foram à luta. 15 perfis biográficos para entender a história do feminismo no Brasil, que vem desde a Chiquinha Gonzaga, como vocês sabem, foi uma pianista, uma compositora que enfrentou grande preconceito no século XIX, e chegando até a Pagu, a Leila Diniz, feministas pelas atitudes corajosas e delas, e de romper barreiras e restrições contra as mulheres, né, na época, chegando até a Clarice Lispector. Lute como uma garota, é daí que veio essa expressão que a gente tem visto em camisetas por aí. Lute como uma professora, lute como uma advogada, lute como uma mãe, não é? É bacana ver uma tradução da gente espalhada pelas camisetas aí no mundo. Eu estava relendo o livro agora há pouco e lendo sobre a Oprah, que teve uma vida incrível. Ela começou tão pobre, mas sempre muito inteligente. Disse que aprendeu a ler com 3 anos, a avó ensinou, sempre quis ser atriz. Logo começou como locutora, depois teve o seu próprio programa de TV. Vocês imaginam que preconceito ela deve ter vencido para conquistar um lugar de âncora e o seu próprio programa de entrevistas a partir de 1984 em Chicago, sendo uma mulher negra, afro-americana, não é? E o programa teve sucesso estrondoso e ficou no ar por décadas. E não só isso, como ela também fundou o Clube do Livro, muito importante, o Clube do Livro da Oprah. Em cada programa ela recomendava um livro e esse livro subia nas paradas e era muito lido. Ela chegou a foram vendidos por intermédio dela nada menos que 55 milhões de livros. Imaginem que função maravilhosa de educadora ela teve. Outra mulher muito importante é a Jane Goodall, aquela cientista que estudou os chimpanzés. Vocês já devem ter visto. Ela é uma senhora hoje em dia, de 80 e poucos anos, muito linda, de cabelo todo branco e rabo de cavalo. Tem uma foto maravilhosa dela, onde ela está estendendo a mão para um filhotinho de chimpanzé e ele para ela. Apesar de não ter estudos formais, ela fez estudos importantíssimos sobre os chimpanzés e ela os denominava por nomes e não por números, que foi uma novidade na época, e ela conseguiu fazer a cabeça de muitos cientistas de compreender que os animais têm sua individualidade e sua personalidade. Qualquer um que já teve gato e cachorro sabe disso, né? Bem, ela é colocada aqui como feminista pela luta que ela travou para conseguir ser aceita na ciência, porque a ciência também tem muito machismo, né? Como em outras áreas tem machismo na ciência também. Algumas outras mulheres importantes que tem aqui nesse livro: Marie Curie, a Madame Curie, grande cientista descobridora do rádio. Se não fosse ela, não haveria radioterapia. Simone de Beauvoir, grande precursora do feminismo com seus livros Segundo Sexo, fez a cabeça de muita gente.
A Rosa Parks, aquela americana que se recusou a levantar no ônibus e dar lugar para uma pessoa branca, e com isso ela iniciou o movimento de direitos civis nos Estados Unidos. E uma que eu queria mencionar também, Malala Yousafzai, que, como vocês sabem, é uma jovenzinha do Paquistão que foi atingida, levou um tiro pelos talibãs porque lutava pela educação das mulheres nesse país extremamente atrasado, que é contra a educação das mulheres. Bem, falando do ponto de vista da tradução, o que foi interessante nesse livro é que, bem, eu comecei com uma tradução automática, como eu sempre faço, né? Comecei com o Google Tradutor e daí eu passo meu tempo corrigindo e melhorando e fazendo a tradução, só pegando como um rascunho. Mas é incrível como esses programas todos são machistas, eles põem tudo no masculino, o amigo, o escritor, né? Tem uns perfis de mulheres americanas aqui, mais modernas, escritoras, poetisas, mulheres muito revolucionárias agora dos últimos anos. Então diz assim: fulana se uniu a outras mulheres feministas e juntas essas amigas fundaram uma coletividade. Aí o programa traduz: junto com outras mulheres feministas, esses amigos fundaram uma coletividade. Nessa coletividade havia um writer, um painter, aí traduz como um escritor, um pintor. Não há meios de botar nada no feminino, esses programas. Eu quero terminar fazendo um comentário sobre esse nome, Lute como uma garota, Fight like a girl. Originalmente, essa é uma expressão pejorativa. Os meninos, quando brigam e dão uns socos um no outro e um não foi atingido, não sabe brigar, eles dizem he fights like a girl. Ele luta ele briga como uma garota. Nós diríamos em português, ele briga como uma mulher, digamos, de uma maneira pejorativa. Mas as autoras deste livro pegaram isso no sentido positivo, né? Lute como uma garota, podia ter uma exclamação aqui depois do título, ficava bem bom, como um incentivo para a gente lutar, vendo o exemplo dessas mulheres, especialmente de algumas delas. Vejam o exemplo da Malala, né? Uma menina que acho que ela tinha 15 anos quando foi atingida por essa bala e lutando pelo direito de ir para a escola, que as outras meninas possam ir para a escola, né? Tão jovem ainda. É um exemplo admirável e eu incentivo vocês a comprarem esse livro, que, como eu falei, está escrito numa linguagem bem leve, pode ler salteado, as biografias que vocês quiserem, que interessar mais, podem começar pela Leila Diniz, pela Pagu, tá bom, pessoal? Então esse foi o Lute como uma Garota, 60 feministas que mudaram o mundo, de autoria de Laura Barcela e Fernanda Lopes, editora Cultrix, tradução Isamara Lando, ao seu dispor. Um abraço, pessoal, tudo de bom, até um próximo episódio de Uma Tradução que Me Deu Satisfação.